Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, sempre como o Senhor nos ensina a produzir os bons frutos. Frutos aonde estamos sempre compartilhando, independente da estação do ano, ele é aquele que nos persevera segundo sempre a produzir, porque se estamos numa terra fértil, a condição é que estejamos sempre a produzir os bons frutos, assim nos ensina o nosso Senhor. Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, estejais sempre a produzir os bons frutos. Frutos sem hipocrisia, do qual a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não existe uma árvore boa produzindo maus frutos e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Por isso ele é aquele que revela entre os que são, os que não são, porque tudo há um tempo e um propósito debaixo do sol. Ele muda os tempos e as estações, assim nos ensina o Senhor. E quando vem o tempo de se colher aquilo, arrancar aquilo que se plantou, é que se conhece a árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso é necessário produzir constantemente, porque assim como aquele que compartilha os frutos, ele também come dos frutos. Aleluias! Assim, aleluia! Assim nos ensina o Senhor a sempre estar a produzir, e ele também tem direito dos frutos da justiça. Por isso perseveramos. A palavra sua diz que ele é aquele que ergue os necessitados. Ele é aquele que do chão ele ergue aqueles que perseveram dia após dia, porque nós depositamos a confiança no Senhor. Ele tudo opera e executa, onde agindo ele não há quem possa impedir. Por isso o galardão daqueles que perseveram na justiça é o seu próprio fruto de justiça, aonde a obra que persevera, a árvore que permanece como ramo da videira verdadeira, a árvore que está sempre, segundo ele, está produzindo e também comerá dos seus frutos de justiça. Por isso que a palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque são fartos. Porque eles não só compartilham os frutos que colhe da justiça, mas também ele come. A palavra diz: pode o homem amordaçar o boi? Na verdade, quando o boi está a arar, ele está no seu trabalho. Mas também chega o tempo onde se passa para arrancar as ervas daninhas no arado, e são tempos onde ali já tem o verde antes mesmo do fruto amadurecer. E o boi, quando ali passa, ele costuma comer daqueles ramos verdes, e geralmente eles amordaçavam o boi para que não comesse. Mas assim não tem todo aquele que persevera, e quando na verdade se amadurece o fruto, é o momento de deliciarmos. A palavra diz que ainda Israel tenha os frutos excelentes. Jeremias já anunciava que os ramos da figueira brava foram podados por conta da incredulidade. E o Senhor iria levantar um povo distante para
da qual é como que passar ciúmes naqueles que um dia usaram da ganância, usaram da sua própria, querendo usufruir aquilo que é direito de todos, queriam utilizar, usufruir somente para si. Por isso rebelaram contra o Senhor e ainda enganou as nações. Mas o Senhor permitiu por um tempo, aonde, assim como Ele é imparcial, Ele permitiu um tempo do ministério da iniquidade. Mas assim, também a porta lhes foi fechada. E é tempo aonde a palavra diz que os justos florescerão. Aqueles que, momentos aonde que não houvesse vaca nos currais, ainda que a figueira não florescesse, todavia se alegraram no Senhor, caminhando com alegria, seja qual a adversidade. O Senhor nos prova, assim como nos aprova, aonde é motivo de alegria para aqueles que perseveraram e não negam o seu nome jamais. Estão sempre segundo aquele que é eterno, segundo aquele que nos abraça com seu amor verdadeiro, como quando temos interesse e buscamos, não por interesses próprios, mas a palavra diz que aqueles que seguem segundo o coração de Deus, a sua ambição é em prol de muitos. Assim, não que buscamos Ele pelo galardão, Ele conhece a intenção do nosso coração, porque sábio é aquele que ganha uma alma. Assim nos ensina o Senhor. E Ele sabe aqueles que anunciam a verdade, não por conta do galardão. Mas mesmo assim, a palavra diz que a bênção do Senhor acaba perseguindo aqueles que perseveram dia após dia, porque neles já não há maldição. Até mesmo aquilo que procuram nos amaldiçoar, Ele transforma em bênção. Aleluia! E assim perseverai como um bom soldado em Cristo, do qual Ele nos recrutou, que não retrocede às atividades civis, mas permanece anunciando o Evangelho dia após dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Por isso perseverai, marchando adiante sem retroceder, rumo ao nosso alvo e objetivo, que não é próprio, mas segundo aquele que nos orienta, aonde o nosso alvo é Cristo Jesus. Por isso perseverai em mais um dia segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que tem feito grandes feitos poderosos sobre toda a expansão e sobre toda a terra, e traz o galardão a todo ser que respira. A palavra nos diz que o galardão para alguns é como punição devido à sua própria desobediência e um coração embrutecido que não se arrepende. Mas para outros é como uma recompensa, assim nos diz o Senhor. Por isso, dai graças, seja qual for a circunstância. Ele é um irmão e amigo na adversidade para aqueles que depositam nele a sua confiança. Porque até aqui nos sustentou o Senhor. O futuro, Ele é conhecedor e sabe aonde nós vivemos dia após dia, como se fosse o último, e ansiosos, antes que solicitude com esta vida, mas com aquilo que havemos de herdar, as regiões celestiais,
a morada jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde ali não haverá impuros e nem incrédulos. Ali não haverá mais choro daqueles que depositaram a confiança nele e perseveraram. Ali só haverá júbilo para aqueles que perseverarem, não negando o seu nome, juntamente com a fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Sim, porque ele nos diz: pode tu declarar, eu tenho a fé e outra obra? Me mostra as suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Assim nos diz o Senhor.